Conversas a meio campo. Luís, no Mundial houve grandes Agora é jogos. sério. Houve Agora jogos, fizeste um ar sério, portanto é sério. Agora de repente, fizeste um ar. houve jogos muito bons e houve jogos que acabaram por desiludir um bocado. A Espanha na estreia não correu muito bem. O Holanda-Costa Rica também se esperava que o domínio fosse holandês e não foi assim tanto. Qual foi aquele jogo, até agora, sem ser a final e o terceiro lugar, que o marcou mais e porquê? Que me marcou mais. Há diversas formas de uma pessoa ficar marcada por alguma coisa, seja no futebol como na vida, não é? Mas, falando do futebol e do que estás a perguntar, há dois jogos que me marcaram mais. Também estou a falar dos jogos, sobretudo, que eu comentei. Sim. Portanto, porque se vivi-os mais intensamente, Claro. não é? Que foi o Uruguai e Inglaterra e o Bélgica e Estados Unidos. Foram os dois Bélgica e jogos Estados que me Unidos marcaram foi aquele mais. jogo equilibrado ou pendeu mais para um lado do que para o outro? Não, foi aquele jogo que podia ser desequilibrado e de repente acaba equilibrado por uma exibição fantástica de um guarda-redes, que eu disse que merecia que lhe fizessem uma estátua. É verdade. Não é? E fiquei a saber que ele tinha nascido em New Jersey, portanto podem perfeitamente lá. Claro. Deve haver lá qualquer coisa para tirar. Também o Bruce Springsteen tinha nascido em New Jersey, eu não sabia. Mas acho que há espaço para as estátuas, portanto. Claro. E foi um grande jogo, quer pelo resultado, pela alternância do resultado, quer pelo ritmo de jogo permanente, muito alto, pela velocidade, pela qualidade das equipas, pela forma como foi sentido e jogado. O do Uruguai e Inglaterra foi mais por aquele sentimento sul-americano, uruguaio, pelo lado particular e muito específico, emocional, do Luís Soares, os golos que marcou, da pessoa que abraçava quando marcou o golo, que era uma pessoa que o tratou, que o ajudou a recuperar da lesão, e o tempo que perdeu ou ganhou para o ajudar a tratar da lesão. Foi tempo que perdeu para tratar de uma doença terminal que ele tem, porque ele tem um cancro, mas queria viver aquele Mundial com o Luís Soares. Imagina que ele terá sofrido depois de Luís Soares ter saído do Mundial, mas naquele dia terá sido o homem mais feliz do mundo, e o Luís Soares também sempre marcava o golo, e logo a correr, ter com ele e abraçar aquele senhor mais de idade. As emoções do futebol. As pessoas perguntavam, mas quem é aquele senhor de idade que a quem o Luís Soares está-se a abraçar no banco? Era esse homem, e com esse que estava a ter um jogo mais importante do que aqueles 90 minutos, que era o jogo da vida, não é? Mas para ele, durante 90 minutos, o jogo mais importante foi aquele jogo e o jogo do Luís Soares. E o jogo para mim foi espetacular, para além também do meu lado emocional, do meu lado particular, de gostar muito das seleções do Uruguai e da Argentina. Por isso eu disse, quando o Luís Soares rematou, não foi ele que rematou, foram 3 milhões de uruguaios que remataram aquela bola. É verdade. É uma paixão. Não está perturbado aquele barulho atrás. Não. É uma paixão que se vive do futebol, principalmente na América do Sul, lá está. Mas houve várias equipas que acabaram por desiludir bastante. Não falo necessariamente da América do Sul, até porque o Brasil só saiu agora nas meias finais, a Argentina chegou à final, mas houve aquelas equipas, a Espanha, por exemplo. A Espanha acabou por desiludir muito, mas eu também acho que teve a ver um bocadinho com a convocatória que foi feita. Porque uma seleção precisa, lá está, de renovar os jogadores que leva. Foi o problema da convocatória ou a Espanha não jogou como deve de ser? As duas coisas podem-se cruzar. Em primeiro lugar, ninguém pode ganhar para sempre. Não é? Depois de ganhares um Euro 2008, o Mundial 2010, o Euro 2012, é natural que... Eu não acredito na dificuldade de gerir o sucesso, não é isso, embora isso seja importante. Mas é sobretudo aquilo que é... Acho que a Espanha acabou por não perder com a Holanda, nem com o Chile. Acho que a Holanda, acho que a Espanha perdeu contra o tempo, não é? Contra o curso do tempo. E contra o facto do Xavi já ter 34 anos.
e de toda aquela forma de jogar, embora seja fantástica, e para mim sou um particular admirador daquela escola que nasceu no Barcelona e que foi exponenciada pelo Guardiola. É evidente que há limites e há formas de a travar. E a Holanda conseguiu isso. As formas de a travar não são as mais bonitas, não ganham esteticamente o jogo, mas podem ganhar o jogo na prática. Eu acho que a convocatória pode ter tido alguns erros, não é? E se calhar queres tocar também no ponto do Diego Costa, porque é um jogador que foge completamente à lógica de construção de... O tiki-taka, lá está. Foge, porque de repente tu encontras onde estão habituados a ter um tipo de jogador que gosta de receber a bola e passar e desmarcar-se. O Diego Costa gosta que lhe metam a bola para ele correr. Portanto, é o oposto. A Espanha gosta que a bola corra, não os jogadores, de princípio. Embora os jogadores também corram e muito. Sim. Portanto, o Diego acabou por ser um corpo estranho naquela equipa. E a equipa acabou por, depois da primeira derrota que o surpreendeu, pela forma como aconteceu, grande mérito da Holanda na forma como jogou. Quando se diz que lhe ganha as costas à defesa, não é? Da Espanha, que joga sempre muito subida, a partir daí a Espanha entrou, as dúvidas entraram dentro do corpo dos jogadores espanhóis. Não é que esta equipa da Espanha seja muito velha, porque compara acima dos 30 anos, tirando Casillas, que é guarda-redes, um caso mais específico, só existia o Villa e o Xavi. Portanto, todos os outros tinham abaixo, e o Iniesta bateu nos 30 agora. Pronto. Não é uma questão de idade, nem eu acho que seja uma questão de renovação, porque eu não acho que as seleções se renovem, reconstroem-se. Sim. Que é um bocadinho diferente. Tu não consegues identificar sempre uma geração, outra geração, a seguir outra geração, a seguir outra geração. Não, numa seleção tanto podem conviver jogadores com 21 anos como jogadores com 31. Sim. Para mim, uma geração são os jogadores que estão em atividade e em dado momento um selecionador pode convocar. Claro. Pronto, depois forma o seu plantel, 2 em 2 anos, ou o seu grupo de 27, 30 jogadores convocáveis, em função de cada mundial, cada europeu, cada mundial, cada europeu. Dura 2 anos cada mundial. Estou a contar com a qualificação. Claro. Pronto. E por aí eu acho que a Espanha não se reconstruiu da melhor maneira. Depois de ter ganho 2 europeus e um mundial, tinha que ter pensado melhor na reconstrução em alguns aspectos e não o fez. Claro. E relativamente à seleção portuguesa, as coisas não correram bem como toda a gente esperava, ou muita gente já esperava que viéssemos embora mais cedo. Achas que muita gente esperava? Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque muita gente, a seguir ao jogo da Suécia, as expectativas Muita gente está a falar daquelas pessoas que veem o jogo inteiro de 2 em 2 anos. É verdade, é verdade. E não é grande gigante no meio de uma praça. Não estás a falar dos analistas a sério. Sim, não. Ou das pessoas não. Estou a falar da como nós, pessoa que vemos comum. futebol. Da pessoa comum. Houve muita gente que não acreditava que Portugal conseguisse sequer chegar aos oitavos de final. Qual é que foi o problema? Foi não jogarmos em equipa, foi a convocatória, foi o facto de termos, como é que eu posso dizer, achado que a equipa dos Estados Unidos até poderia ser mais simples e afinal não foi. Foi a derrota com a Alemanha logo na estreia que acabou por ditar o adeus? Ou foi o conjunto disso tudo? Tocaste aí em vários pontos. Claro que foi o conjunto disso tudo, mas há coisas que são mais importantes do que outras. Claro. Em primeiro lugar, eu acho que nós não fizemos um Mundial assim tão decepcionante, sinceramente, na leitura que eu faço daquilo que é o valor atual do futebol português. Não estou a dizer que nós não tínhamos valor para ganhar ao Ghana aos Estados Unidos. Claro que temos. Mas, por incrível que não te possa parecer, eu acho que o Ghana e os Estados Unidos também têm valor para ganhar a Portugal. Isto coloca para mim Portugal ao nível de uma seleção média neste momento. Só que de repente há um ser quase extraterrestre dentro do nosso futebol que vive numa galáxia muito distante e que de vez em quando a seleção joga, vem até à Terra e joga com os nossos jogadores terrenos. Esse ser é o Cristiano Ronaldo.
que leva a seleção para uma dimensão competitiva de qualidade e de dimensão de resultados, que ela, na minha opinião, com a geração atual, e já te expliquei o meu conceito de geração, não teria, nem de perto nem de longe. Ronaldo está muito acima do futebol português, já disparou completamente para um nível completamente inalcançável para o comum do jogador português. Penso que hoje em dia temos uma geração de valor médio, com bons jogadores, que podiam jogar mais, que se os encontrares num dado momento de forma simultâneo, de bom momento de forma simultâneo em conjunto, podem formar uma boa equipa, sobretudo os médios. E claro, se ao mesmo tempo tiveres o melhor Cristiano Ronaldo naquela altura, tu podes de facto sonhar. Sim. Tens que conjugar estes dois fatores. E estes dois fatores falhar. Para além de a qualidade média estar em baixo e os jogadores ditos médios altos, de gama média alta, como o João Moutinho, como o Raul Meireles, como o Fábio Coentrão, o próprio Nani, não é? Ou que vinham de lesões, ou que vinham de ausências prolongadas, ou porque tiveram lesões, tivemos tantas lesões lá. Portanto, todos esses jogadores de nível médio estiveram muito abaixo, estavam muito abaixo da sua potencialidade. Mais grave ainda, o Ronaldo estava lesionado. Estava em condições normais, eu acho que se não fosse o Ronaldo nem sequer teria ido ao Mundial. Sim. Foi porque, e bem, porque de facto toda a gente espera que ele, mesmo lesionado, consiga de facto coisas fantásticas. Mas como ele próprio disse, não há milagres. Exatamente. Portanto, as duas coisas juntas levaram a que Portugal, nos 3 jogos, depois, claro, há as circunstâncias de cada jogo, há a expulsão do Pepa, sofres um golo no penalti a começar, há depois contra os Estados Unidos levas um golo que bastava o Bruno Alves ter-se mexido um pouco mais rápido e ele estava fora de jogo. Portanto, há sempre as circunstâncias do jogo, mas isto são circunstâncias, não é o que explica o jogo em si. Não podes ter a tentação de explicar o jogo só por uma jogada, o jogo em conjunto. E, portanto, eu acho que isso foi o que aconteceu em Portugal. Tu podes ver isto ao contrário ao senso, aquilo que foi o Portugal-Suécia. Se não tivéssemos um Ronaldo, naquele momento de forma, eu acho que nós não teríamos passado aquele play-off contra a Suécia. Imagina Ronaldo no jogo da Suécia, com a condição física que conquistava agora em 2014. E ele faria aqueles arranques demolidores que fez na Suécia, que os grandes passos de João Moutinho, é verdade, mas fazer grandes passos, há muitos jogadores para os fazer, embora o Moutinho seja um jogador fantástico. Mas aqueles arranques do Ronaldo foram, de facto, terremotos. Com ele lesionado era praticamente impossível. Era impossível. Ele tentou isso e não conseguiu fazê-lo nunca. Tu não viste um arranque sequer do Ronaldo no Mundial. Já nem sequer tinhas visto na final da Champions. Sim. Portanto, essas duas coisas juntas levaram a que a seleção tivesse uma prestação que eu acabei por achar normal face às circunstâncias. Sim. Mas mesmo que estivesse tudo bem, eu acho que o valor do futebol português neste momento não passa os oitavos, quartos de final no máximo. Pode, às vezes nas circunstâncias, no cruzamento de chaves, como tu sabes, às vezes tem seleções mais acessíveis. Repara, nós em 2010 levamos logo com a Espanha nos oitavos de final. Quer dizer, foi terrível, não é? Levamos logo com a melhor Espanha de sempre, não é? E perdemos 1-0. Portanto, em 2006 já não, tivemos um grupo com o Irão e com a Angola, quer dizer, e México, quer dizer, é um bocado mais acessível, não é? Para seguir em frente, não é? Pronto, depois tivemos os penaltis com a Inglaterra, tivemos a jogar contra 9 com a Holanda, quer dizer, portanto, há muitas circunstâncias que podem te levar longe, mas a análise que deve ser feita deve ser global, e aí eu penso que não me decepcionou muito esta prestação. Claro, isto deixou-me triste, como é evidente, mas não foi algo que me tivesse deixado frustrado por sentir que podíamos ter feito muito mais. Dificilmente faríamos muito mais. Face às circunstâncias em que estamos a falar, as lesões, o facto claro, de não estarem Ronaldo, na melhor tudo forma. Tudo isso, e face às circunstâncias. E a Inglaterra? Já ninguém dava nada pela Inglaterra há muito tempo. A verdade é que os jogadores ingleses têm um valor que todos nós conhecemos. Têm velocidade, conseguem fazer passos incríveis, todo aquele futebol inglês característico, lá está, deles. Eles jogam muito corpo a corpo, gostam de ir buscar a bola à frente,
A Inglaterra desiludiu ou foi a prestação mediana inglesa, tal como foi a portuguesa? Eu vou-te ser sincero, eu gostei desta Inglaterra. Gostei da seleção inglesa. Achei que teve um novo aroma na forma de jogar. Teve jogadores rápidos na frente, que gosto muito do Sturridge. Acho que é um jogador engraçado, é um jogador rápido. Gosto do Sterling, que se ri para o jogo, não é? Mas tem que perceber que fazer uma finta ao meio campo é engraçado, mas não produz muito. Fazer uma finta à entrada da área é mais do que engraçado, porque produz muito e abre um buraco na defesa. Sou um admirador enorme do Rooney, só que acho que lhe pedem coisas a mais. Ele já não tem aquela genica que tinha quando tinha menos, há 4 anos atrás, por exemplo. Ele já não é capaz de correr à mesma velocidade que corria no Mundial de 2010. Já Sim, não consegue. o que eu acho é que lhe pedem demasiado em termos defensivos. Acho que lhe pedem para defender demais. Metem o Rooney em posições que o obrigam a defender. Ele gosta de jogar livre a meio campo. A meio campo e à frente. Ele gosta de jogar, ponto. E ele gosta de ajudar a equipa também. Porque ele faz um trabalho defensivo brutal. O Ronaldo não trabalha a defender. Sim. O Ronaldo gosta de jogar, mas gosta de jogar ele gosta de jogar por ele. Ele gosta de jogar. Ele sozinho com a bola é feliz. Claro. O Rooney é sozinho com a bola e com a equipa. Não, com a bola e com a equipa, não sozinho. Consegue dividir o gosto pelo futebol e o gosto pela ajuda à equipa, lá está. Eu digo, eu só de ver o Rooney parado, eu acho que ele continua a correr. Eu cansa-me olhar para o Rooney parado, porque ele continua ali sôfrego, exatamente. E vai atrás e ajuda a defender e faz recuperações junto às defesas e depois vai à frente e ele já não pode fazer isso. Acho que isso acaba por prejudicar a ele. Pode ajudar a equipa, mas depois prejudica-o a ele, porque ele tem um grande talento, não é? Tem finta, tem remate, é o grande jogador desta geração do futebol inglês. Agora acho que a Inglaterra fez um campeonato interessante, acabou por perder jogos que podia ter ganho, esses grandes jogos que fez com o grande jogo com o Uruguai e mesmo o grande jogo com a Itália, acabou por perder como se podia ter ganho. Agora acho que o grande problema do futebol inglês é de treinadores, sinceramente. Estão todos um bocadinho perdidos. Não é da qualidade dos jogadores, mas parece que o treinador não é capaz de agarrar a equipa como agarrava há uns anos atrás, por exemplo. Não só aquele treinador, eu acho que os treinadores ingleses estão muito convencidos da superioridade intelectual do futebol inglês, do treinador inglês. Eu acho que também a seleção inglesa é um bocado vítima do prestígio que tem o seu próprio campeonato. Não é? Sim. E o seu campeonato vive muito daquilo que são os estrangeiros e o dinheiro que é investido. Há grandes jogadores ingleses, mas não são eles que fazem o grande campeonato inglês. Não é? E, portanto, a seleção muitas vezes acaba por ser eu não digo uma soma de atores secundários da Liga Inglesa, mas quase, a maior parte das vezes. E necessita de um treinador mais perspicaz também em termos táticos para juntar uma geração inglesa que eu acho que é mais técnica hoje em dia do que a do passado. Isto nasceu ali a partir da geração Beckham, não é? Em que o futebol inglês passou a ter um bocadinho mais de trato da bola. Antes eles tinham mais lesões nos dentes do que nas pernas, não é? Porque o futebol era sempre pelo ar, sempre pelo ar. Hoje em dia eles já jogam com outra técnica. Eu gostei desta seleção inglesa. E, sinceramente, foi a seleção que eu tive mais pena que tivesse sido eliminada na primeira fase. E a grande Itália também esteve num grupo que era considerado o grupo da morte para a Costa Rica. Uruguai, Inglaterra, Costa Rica e Itália. A Itália também acabou por ficar para trás. Será que o futebol inglês está velho para o Mundial? O italiano. O italiano, peço desculpa. Será que o futebol italiano está velho para este Mundial? Ou a questão das novas estrelas e das novas entradas com jogadores antigos, como por exemplo o Pirlo, poderá ajudar a Itália a voltar ao patamar que nos habituou a seleção? Eu acho que o futebol italiano nunca está velho.
porque eles continuam a jogar hoje como jogavam há 50 ou 60 anos. Se tu olhares para a evolução do futebol nos diversos países, nas diversas seleções, tu notas transformações e notas evoluções, mudanças, abertos a influências internas ou externas e, portanto, isso vai mudando, até porque os países vão mudando, as migrações, o fim de limites estrangeiros, portanto, os estilos vão mudando um pouco, ou vão-se moldando um pouco, não é? Porque a raiz mantém-se. Os italianos não, a própria Itália como país não mudou ao longo destes 60, 70 anos. Continua a ser a mesma Itália, eles continuam a pensar da mesma forma tudo, a vida, as cidades, as confusões políticas, a Itália continua igual a todos os níveis. Porque é que não havia de continuar igual no futebol? Sim, não é? Portanto, também continua igual no futebol. Eles continuam com os mesmos dilemas entre os criativos e os mais operários, né? Definições de jogadores, que tinham nos anos 70 ou por aí fora. Continuam com esse mesmo problema. Estão a perderem um pouco o jogador mais criativo, como era um Baggio, como era o Totti. O Totti ainda joga, mas já numa idade mais avançada, ou pelo menos não considerada já para a seleção. Embora eu acho que nunca vi nenhum bilhete de entidade a correr, eu acho que os jogadores podem sempre, em qualquer altura, jogar. Nem tentaram recuperar o Cassano, mas não deu o futebol que tinha. Agora, acho que a seleção, neste momento a seleção italiana, perdeu um pouco de consistência, isto é, eles tinham ali um 11 base a que se agarravam e depois metiam alguns jogadores. Agora aquilo muda muito, a seleção muda muito de convocatória para convocatória, de jogo para jogo, muda muito de sistema tático de jogo para jogo. Eles antes viviam com muitas certezas, agora vivem com muitas dúvidas, embora mantendo a mesma forma de pensar o jogo, estão cheios de dúvidas em relação ao que está a acontecer no seu futebol. Isso também tem a ver com a crise financeira que a Itália tem. Antes os grandes jogadores iam para a Itália, agora não vão, não é? Vão para a Inglaterra ou para a Espanha, ou até alguns para a Alemanha, e portanto a seleção italiana sofre um pouco disso. Também tem a ver, claro, com os valores e com o tipo de jogador italiano que, eu não digo que mude, mas que acaba por ser um pouco diferente nesta relação que estou a falar da criatividade. Não é? Acaba por fechar um bocadinho as portas ao futebol criativo, lá está. Sim, e depois o pior que acontece nessa altura é que quando há dúvidas tu acabas por te refugiar nos jogadores que se metem em mais problemas, digamos assim. Embora sejam jogadores geniais que te possam empolgar, também são jogadores que ao mesmo tempo te podem de um momento para o outro deprimir e afundar-te, não é? E claro que falo muito daquilo que é o Balotelli. Sim. Quando vês o Balotelli como ponta de lança da seleção italiana, tu vês que algo não está certo. Eu acho que o Balotelli é um grande jogador, ou podia ser um grande jogador, ou às vezes é um grande jogador. Agora, é uma personagem Que joga conforme o estado de espírito. Sim, por aí, quer dizer, ele para já é uma personagem festiva que vive dentro de um jogador de futebol. Sim. Ele é uma popstar, no fundo, que está a jogar futebol. Exatamente. Portanto, e que faz do jogo uma série de estados de alma sucessivos, que é o contrário do que deve ser uma equipa de futebol como organização. Isso é o contrário que tem que existir num futebol italiano, que sempre foi um futebol muito rígido, muito disciplinado. Claro, muito próprio, lá está. Mas não perde a classe, os italianos, Claro, isso nunca perde. Claro. A Costa Rica foi uma das grandes surpresas, lá está, ninguém estava à espera que a Costa Rica ultrapassasse a Itália, a Inglaterra e o Uruguai em primeiro lugar do grupo no segundo jogo, logo. Mas a Argélia também acabou por surpreender. Comparando uma e outra, qual das duas merece o mérito maior? Ou seja, a Argélia jogou com a qualidade que ninguém estava habituado, mas a Costa Rica surpreendeu muito mais, por ser considerada uma equipa mais pequena e por ter ultrapassado o grupo da morte da Itália e da Inglaterra em primeiro.
Qual das duas seleções é que tem mais mérito neste Mundial? Enfim, estás-me a fazer a pergunta. Eu conheço bem as duas seleções antes de começar o Mundial. E uma das seleções que eu disse que podia ser uma surpresa deste Mundial pelo que jogava e pelo que eu gostava de ver jogar era a Argélia. Portanto, a Argélia não me surpreendeu. Acho que tem a melhor geração de futebol argelino de sempre. Portanto, não me surpreendeu esta Argélia em nenhum momento. Foi até onde pôde ir e fez um grande jogo com a Alemanha. Acho que mais ninguém terá criado tantas oportunidades à Alemanha como a Argélia. E jogou muito bem, fez um grande jogo. Portanto, perguntavas-me qual me surpreendeu mais, não era? Costa Rica, claramente a Costa Rica. Surpreendeu-me, mas eu acho que esta vitória, que é no fundo uma vitória, chegar aos quartos de final, este sucesso da Costa Rica foi uma vitória do futebol, porque mostrou que não é só o dinheiro, não é só ter os grandes jogadores, ou ter a melhor organização, os melhores meios que te faz as melhores equipas. Claro. É possível, o trabalho de equipa. É possível tu teres uma equipa com menos argumentos, com jogadores se calhar mais limitados, mas se tiveres organização, fundamentalmente uma boa organização, tu consegues fazer bom futebol e fazer frente a frente, confrontar esses grandes colossos, não é? Hoje em dia o futebol é basicamente organização, é por isso que hoje já não vês aquelas grandes goleadas que vias antigamente. Acontece, não é? Como é lógico, mas tu estás a falar em relação mais aos grandes aos pequenos. Antes, até na nossa realidade portuguesa, antes havia uma diferença enorme entre grandes e pequenos. Agora os pequenos evoluíram muito em termos de treino, em termos de organização e, portanto, sabem as limitações que têm, que é uma coisa muito importante, e constroem-se em função disso e formam equipas muito fortes. Trabalham mais e estudam mais em função de todas as limitações que têm. Abordam muito bem o jogo, estudam o jogo, estudam o adversário e são equipas muito bem organizadas. E eu acho que a Costa Rica foi isso. Foi uma equipa muito bem organizada e que provou que a organização pode, de facto, pode haver equipas, repara, piores jogadores, mas que formem melhores equipas do que bons jogadores. E há bons jogadores que formam piores equipas. Claro. É por isso que na maior parte tem havido uma tendência incrível pelo mundo de os jogadores piorarem em muitos locais, mas as equipas melhorarem. Sim. Isso parece um contrassenso. Acaba por ser... Lá está o exemplo da Colômbia. Com o Falcão lesionado, ninguém estava à espera que a Colômbia fizesse o Mundial que fez. Mas a verdade é que o Rames não nos fez esquecer a falta do Falcão, mas acabou por compensar bastante a falta de um dos melhores, aquele que para mim é um dos melhores jogadores do mundo, é o Falcão, com muita pena de todos nós, acabou por não ir ao Mundial. Mas a Colômbia mesmo assim fez uma prestação brilhante. Fantástica. E se quiser ir mais longe, até a Argentina. A Argentina, mesmo com o Messi muito em baixo, muito longe de ser aquilo que é, neste momento, a Argentina continua a ser uma grande equipa. Lá está. Porque tem organização. Pode ter um problema no meio campo, isso podemos falar também, mas mesmo com o Messi muito abaixo do que está, a equipa continua forte e vai à final. Foi mais Portanto, ou menos há organização. isso que faltou a Portugal, organização. Porque Também. o Ronaldo esteve muito em forma, mas lá está, era aquilo que o Luís estava a dizer há pouco. Ele não consegue fazer as arrancadas que fazia no jogo com a Suécia. Portanto, se calhar também foi um bocadinho de organização que faltou à seleção. Também faltou um bocadinho de organização, embora muitos dos jogadores que podiam fazer a tal organização estavam todos em baixo de forma. Não é? Tu começas na defesa, visto o Fábio Coentrão lesionado, visto o Bruno Alves com problemas, visto o Rui Patrício com problemas, visto o Raul Meireles muito abaixo da sua forma, chegas à frente, visto o Heller Postilho e o Hugo Almeida, depois atrás ainda o André Almeida. Estamos a falar mais de meia equipa.
Isto é muita coisa, isto não pode acontecer. Claro, Portanto, claro. agora, se tu conseguiste ter essa boa organização, consegues, de facto, formar uma boa equipa, mesmo não tendo os melhores jogadores. No caso de Portugal, eu acho que eles estavam mesmo, antes das lesões, muito longe da melhor forma. Não é? Fala-se muito do clima e da umidade e do calor e do frio e de tudo isso. É lógico que isso acaba por afetar qualquer jogador, esteja a jogar muito ao calor, muito ao frio, esteja onde estiver a jogar. Mas terá sido uma desculpa por parte de várias seleções, nomeadamente a nossa, que muita gente falou, muitos jornalistas falaram da questão do clima, que podia ter-se escolhido outro sítio, que se fosse outro sítio as coisas eram melhores, mas eu acho que não foi só a questão do clima. Se fosse só a questão do clima, porque é que todas as outras seleções passaram e Portugal ficou? Lá está, era aquilo que eu estava a dizer, foi a questão da organização de todo o Mundial. O clima, a Alemanha também não está habituada a jogar com tanta umidade e tanto calor e, contudo, acabou por chegar à final. Será o clima uma desculpa das seleções para não terem o rendimento a que estávamos todos habituados? Repara, eu acho que aconteceu. Agora não é decisivo. Sim. É evidente que de repente ir jogar para Manaus com uma temperatura de 30 e tal graus, um nível de umidade de 70 e tal, é evidente que isso influencia quem não está habituado a isso. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, isso não decide jogos. Depois muita questão da Bolívia jogar em altitude. A Bolívia alguma vez foi uma potência do futebol mundial, ou ganhava os jogos em casa todos. A única vez que foi apurada para o Campeonato do Mundo foi apurada porque tinha uma melhor equipa. Pronto. Não é questão. Agora, é lógico que eles estando habituados a jogar e a crescerem naquele ambiente, a ordem devia ser a contrária, a crescerem naquele ambiente e depois a jogarem, não é? Sim. Porque joga-se como se vive. É lógico que tu habituas-te melhor a respirar naquele tipo de ambiente. Isto é como nós, quando estamos aqui no inverno, de repente vamos passar férias para um sítio com calor, os primeiros dias nós estamos até estranhamos o calor, não é? Claro. Até estranhamos um bocado, até nos sentimos um bocado mal e zonzos e tiramos porque conseguimos estar pouco tempo na praia e tudo, mas passado 3 a 4 dias já estamos habituados àquilo. Exatamente. Já não queremos mais nada, não é? Pronto. Exatamente. Pronto. Com o futebol também acontece a mesma coisa. Tens que te habituar a viver Conforme as circunstâncias. num determinado clima, numa determinada circunstância. Agora, isto tem que ser feito com conta, peso e medida, porque isto cansa. Portanto, eu não sou apologista muito de, se tu vais jogar para um sítio com 35 graus e 80% de umidade, tens que ir fazer um estágio para um sítio igual. Sim. Não, porque isto é quase que, se te cansa tanto estar num sítio com 30 graus e 78% de umidade, quer dizer, tu vais fazer o mesmo antes, então vais redobrar o esforço, vais-te cansar ainda mais. Claro. Não faz sentido. Portanto, tens é que ir com um tempo que te permita alguma adaptação. Eu não tenho bases, como é evidente, médicas ou por aí mas fora, mesmo assim... para poder dizer-te exatamente o tempo que se devia ir para adaptar. E já ouvi dizer que há pessoas que estão lá há 15 dias ou 3 dias e não se adaptam. Não sei, não tenho bases técnicas para discutir isso. Agora, é lógico que a adaptação a um meio, a um clima, é mesmo que nós agora temos que emigrar para a Finlândia. Se bem que vamos viver hoje para a Finlândia. Quer dizer, estamos habituados aqui ao nosso calor, a vir para a praia, gostar de ficar morenos e tudo, de repente chegámos ali. Quer dizer, e aquilo, a gente vive num bloco de gelo. Claro. Quer dizer, que eu vou viver aqui. Não é uma adaptação fácil. Não é? É um pinguim, quer dizer, estás a perceber? Portanto, é difícil. Agora, com o tempo, tu vais-te começando a adaptar. Sim. Não é lógico. Portanto, eu acho que o choque que as seleções europeias sentiram aí foi superior ao choque que as seleções sul-americanas estamos mais habituadas. ou latino-americanas sentiram, porque estão mais habituadas a esse meio ambiente. Neste Mundial houve muitos guarda-redes muito mais que avançados que se destacaram. O Neuer tem uma qualidade que todos nós conhecemos, consegue agarrar a bola, lá está, ainda há bocado estava a brincar com a Mariana, a dizer que o Neuer toma conta até ao meio campo. O Neuer é capaz de controlar a baliza até ao meio campo. Terão sido
os guarda-redes os principais culpados de tantos golos deste Mundial, de tantas goleadas deste Mundial? Não, até porque já se tem dito que tem sido um Mundial de grandes guarda-redes, não é? Eu acho que tem sido um Mundial de grandes guarda-redes porque tem havido um futebol mais ofensivo. As equipas têm praticado um futebol mais aberto, isto comparando com o que foi os últimos Mundiais, todos os mais recentes, desde os anos 90 até agora, que têm sido Mundiais muito, não digo defensivos, mas dominados pelo medo e pelo receio. Agora, o que me parece essencialmente é que os guarda-redes evoluíram muito nos últimos tempos. Agora, há uma coisa que é o chamado guarda-redes de equipa grande, como o Neuer, não é? É o guarda-redes que joga frente a uma equipa... Com qualidade comprovada? Não, e não é só isso, que joga subida no terreno, joga 30 metros subida no terreno, sim. Estás a perceber, com a defesa a 30 metros, e ficam ali 30 metros entre os defesas e o guarda-redes. O guarda-redes aí tem que ler o jogo. Antes de ser guarda-redes, tem que ser jogador. Sim. Tem que ler o que lhe vai acontecer nas costas da defesa e ter tempo para sair e jogar com os pés e jogar em antecipação. É quase um livro, é quase mais um defesa central. Sim. Durante muito tempo. O Neuer faz isso muito bem. O Neuer faz isso numa seleção grande como a Alemanha. Claro. O Keylor Navas, por exemplo, da Costa Rica, é um grande guarda-redes, mas fez grandes exibições completamente diferentes daquelas que o Neuer fez. Foi com a equipa da Costa Rica a defender atrás, não é? Naturalmente, não é? Sim. Por ser uma equipa pequena, e ele fez grandes defesas, mas entre os postos, ou saindo de cruzamentos, ou dentro da sua área. É diferente. A dúvida que eu coloco sempre é, será o Neuer, será o Keylor Navas guarda-redes para uma equipa grande, para fazer a mesma coisa que o Neuer fez? Ou seja, teria a mesma qualidade se fosse para uma equipa grande. Exato, porque ele se fosse para a equipa grande, a Alemanha é uma seleção, mas imagina uma equipa a jogar assim como o Bayern de Munique. Ele teria essa capacidade para sair dessa maneira e fazer esses gols. E de ser guarda-redes daquela maneira, estás a perceber? Porque há o grande guarda-redes de equipa pequena e o grande guarda-redes de equipa grande. Sim. Eu não estou a dizer que sejam que eles sejam protótipos de uma e da outra, só o que se exige a um e ao outro é completamente diferente. É diferente, porque o Neuer, quando jogava no Schalke... O Neuer tem a segurança na defesa e o Navas, se calhar, precisa mais de confiar nele próprio, porque a defesa é uma equipa mais pequena, lá está. Sim, porque o Neuer já jogou numa equipa mais pequena como o Schalke e aí era pressionado Exatamente. E fez grandes exibições. Exatamente. Estás a perceber? Portanto, mas adaptou-se e passou para uma equipa grande. Claro. E defende bem agora no modelo de jogo de uma equipa grande. Sim. Eu, às vezes, olho para estes grandes guarda-redes, como fui o Keylor Navas, como fui o Boli, o guarda-redes da Argélia, como foi o Ochoa do México. Ninguém sofreu mais golos do que ele em França nos últimos 3 anos, estás a ver? É verdade. A jogar no último classificado no Ajax. E eu pergunto, mas eles serão capazes de ser guarda-redes de equipa grande? Isto é, não é ser... Vocês fazem grandes defesas naqueles... Agora, ser de equipa grande, podia ter 3 ou 4 defesas por jogo e também, sobretudo, ou menos, que às vezes os grandes da equipa grande, e terem essa capacidade em 30 metros, irem buscar as bolas quase como jogadores de campo. Sim, lá está, um guarda-redes tem de ser um bocadinho polivalente. Vamos usar um vocabulário mais leve, se safa muito bem na seleção, tendo uma equipa pequena, como é que será numa equipa grande? É essa curiosidade que desperta o Navas, o Ochoa e todos esses guarda-redes que se destacaram tanto numa equipa, nas equipas ditas pequenas. Sim. Ultimamente, o que é que mas seria podes mais também dar as tuas opiniões, dizer as tuas opiniões. Eu gosto muito do Navas, mas em mas termos dá as tuas opiniões também para... de guarda-redes, se quiseres contrariar, estás a perceber? de guarda-redes, o à Neuer vontade. para mim é um dos melhores do mundo, não há qualquer hipótese. Gostei muito do Ochoa, gostei muito do Navas também, mas o Neuer para mim é aquele guarda-redes que eu posso pô-lo de olhos fechados e com uma venda que ele é capaz de defender na mesma. Relativamente às táticas dos 3 centrais, por exemplo, muitas das seleções que nós vimos jogar neste Mundial acabaram por usar a tática dos 3 centrais. E resultou. O que não é comum haver táticas com 3 centrais em qualquer seleção. Mas porquê que resultou tão bem num contexto que não é normal?
Ou seja, como é que 3 centrais conseguem fazer melhor serviço, entre aspas, que 4 defesas? Por exemplo. Eu percebo o que queres perguntar, mas não podes desligar os 3 centrais ou 3 defesas, porque depois há os laterais, Sim. não é? E há laterais que são mesmo laterais para atacar, Exatamente. e há laterais que são laterais para fechar, e aí estás a falar na prática em 5 defesas, Sim. não é? E outra coisa é os laterais que são para atacar, e aí sim estás a falar mesmo em 3 defesas, porque os laterais fazem o mesmo papel de alas, quase, não é? Pronto. Portanto, tu não podes desligar, nessa pergunta que fazes, esse setor dos outros setores da equipe. Porque eu acho que um processo defensivo, quando tu dizes que como é que 3 conseguem defender melhor que 4, não é? Sim. No fundo, a tua pergunta... Sim. Não é? O processo defensivo não começa na defesa, começa nos avançados. Portanto, toda a equipa tem um comportamento defensivo quando perde a bola. Portanto, Claro. E o processo defensivo não pode ser visto só com os 3 defesas. Para os 3 defesas, um sistema de 3 defesas a resultar, é preciso que a equipa toda esteja preparada para jogar Em dessa equipa. forma, em Lá equipa, está. para dobrar, isto é, para ir dobrar nas faixas, para ter cobertura na zona central. Portanto, tem que existir um treino interligado da equipa toda para suportar um sistema que parte de 3 centrais, que é mais típico do futebol sul-americano, não é? Sim. Na Europa vê-se pouco, embora em Itália faça-se muito isso, Sim. mas em Itália são 5 defesas, não é? Lá está. São 3 centrais e 5 defesas, não são 3 defesas e 2 laterais. Sim. Tirando o caso da Juventus, pronto, que é mais, que será a equipa que talvez que jogue mais nesse sistema, com os laterais a atacarem muito, o Steiner e o Asamoah. Portanto, tem a ver com o processo global. Portanto, se perguntares-me na Argentina, para mim, tem 4 defesas. Tu perguntas-me qual é o melhor defesa, para mim é o Mascherano. Sim. E o Mascherano é um médio, na Argentina. Sim, há que fazer a polivalência entre defesas. Lá está, era aquilo que eu estava a dizer. A defesa começa nos avançados. Porque se os avançados não trabalharem bem, a defesa não consegue trabalhar melhor. Não tenhas dúvidas. O momento mais importante do jogo neste momento, para mim, é o momento da perda da bola. E a recuperação, lá está. Claro, e depois a recuperação numa fase seguinte. Mas a recuperação, tu recuperas a bola e atacas, e se o ataque não der certo, pronto, não deu certo, tentas para a próxima. Se perdes a bola num local errado, porque não podes perder, ou um local de risco, e estás desequilibrado, a equipa fica desequilibrada, sim. E se for frente a um adversário inteligente, que já preparou bem isso, o sítio onde te vai provocar, vai levar para te roubar a bola, claro. Perdes a bola, estás desequilibrado e aí acabas por sofrer um golo ou uma jogada de muito perigo. Portanto, eu hoje muitas vezes digo, e as pessoas podem não perceber e acharem muito estranho, lá está ele a inventar mais uma frase daquelas que ninguém percebe, que mais importante do que saber ter a bola é saber perder a bola. Claro, percebes? Porque sabendo reagir a uma perda de bola, pode-se evitar uma jogada de grande perigo ou até o golo. Exatamente. Lá está. E tem que estar preparado para as duas situações, para o contra-ataque e para a perda da bola numa situação perigosa. Porque eu posso perder a bola, por exemplo, a meio campo, onde não tenho um meio campo seguro, mas se eu não conseguir lidar com a perda de bola, vou sofrer o golo. Exatamente. Isso é certo e sabido. Tens que ter sempre a equipa equilibrada quando perdes a bola. Sim. Tu falaste aqui numa coisa que é o contra-ataque. Tu pensa bem, como é que tu preparas uma equipa para jogar em contra-ataque? O que é que tu estás a pensar quando tu dizes, a minha equipa é uma equipa forte em contra-ataque? Que tipo de jogadas tu estás a imaginar? Sabe fazer o adversário perder a bola e sabe avançar com a equipa toda para a jogada do contra-ataque. Mas também tem que ter a defesa fechada, caso acabe por perder a bola, lá está. Ou seja, se não se souber perder a bola num lance de contra-ataque, por exemplo, acaba por ser pior eu ter ido para o contra-ataque do que ter ficado cá atrás a defender à espera que os outros rematassem. Sim, porque... Diz. É complicado uma equipa conseguir avançar até à última e depois perder a bola e acabar por sofrer o gol porque não deixou a defesa fechada. Sim.
Isso para mim é o mais importante, independentemente do contra-ataque ser bom ou ser mau, independentemente dos avançados ou dos médios ou dos extremos, até irem todos lá para a frente para fazer a jogada de contra-ataque, para mim a defesa tem que estar ali fechada. Porque caso eu perca a bola, acabo por não sofrer uma jogada de perigo. Acabas por não sofrer o contra-ataque. Sim, lá Portanto, está. estás a ver, o contra-ataque, no máximo da nossa interpretação, Sim. não existe. Isto é como É autodeterminação. a perda da bola. Não, só existe se o adversário se desequilibrar. Claro. Se o adversário for inteligente na forma como se coloca quando perde a bola, tu nunca vais conseguir lançar um contra-ataque. Pois, Isso é o auge da equipa que sabe defender bem. claro. Não é? Portanto, o contra-ataque, não digo que seja a arma da equipa pequena, não é? Porque às vezes também, como tu estavas a dizer e bem, como começaste a falar, podes tentar provocar isso, tentar encaminhar o adversário para um lado onde tu sabes que lhe podes roubar a bola e aí tu podes sair rápido para o contra-ataque. Claro. Mas se for um adversário inteligente, que já percebeu, eles querem fazer isto, está organizado e nunca perde a bola e não permite o contra-ataque. Claro. O contra-ataque é uma arma que tu dificilmente podes treinar porque depende sempre do erro do adversário. Sim. Estás a Lá perceber? está, é uma coisa que se o adversário não cometer erros, como é que eu acabo por fazer um contra-ataque? Não faço. Ou melhor, que tu podes treinar, não podes prever que aquilo vai Contar com acontecer, isso. contar com isso. Isto é, não podes montar a tua estratégia só para o contra-ataque. Porque se o adversário não se desequilibrar, tu ficas sem nada. Claro. Luís, eu ainda não era nascida na altura do Espanha 82. Sim. Mas é conhecido que o Luís adora esse Mundial e houve grandes jogos desse Mundial que eu já ouvi falar, que nunca vi nenhum. Mas quais são? Ok, as diferenças são muitas, os jogadores eram outros, as táticas eram outras, os treinadores eram outros. Mas qual dos dois Mundiais é que foi melhor? Este ou o de 82? Que foi mais que a Maria. Foi melhor este ou o de 82, em termos de qualidade das equipas e surpresas e golos, e lá está, é incomparável. Mas É incomparável. Nossa. Qual é mais bonita? A Gisele Bündchen ou a Jennifer Lopez? lá está, é complicado. É complicado. Estás-me a fazer perguntas que são. Como é que eu vou comparar? Eu gosto mais que dos Rolling Stones ou dos YouTube? Lá está. Não é? Lá está. Sei lá, do Robert De Niro ou do Al Pacino? Mas as a perceber. equipas, Eu percebo o que estavam quer dizer, melhor que é preparadas em 82 que Não. aquilo que estão hoje. Não. Hoje estão mais preparadas. Eu acho que o Mundial de 82 também, enfim, para mim é. Mariana, também é importante para mim porque apanhou-me numa fase de crescimento, não é? Claro. Quer dizer, eu tinha 13 anos, quer dizer, estava. Pronto, era uma altura, eu com 13 anos, estava a descobrir aquilo tudo para mim era novidade, não é? Quer dizer, eu estava. Foi aí que nasceu a paixão pelo futebol, então? Foi a partir daí Não. que a paixão cresceu? Não, sim, ganhou talvez uma dimensão maior mundial. Sim. A nível mundial, não é? Mas a minha paixão pelo futebol começou desde que me conheço, não é? Como cresci numa família que gostava de futebol, como te perguntei ao princípio, não é? Claro. Passei a gostar muito de futebol, se calhar se tivesse crescido numa família que gostava Ténis, por de exemplo. ténis, se calhar gostava de ténis, ou se Claro. alguém fosse uma família do mundo dos touros, se calhar gostava de touradas, Claro, ou claro. dos automóveis de Fórmula 1, por aí fora. Portanto, a paixão pelo futebol começou sempre desde muito novo, desde o meu avô, não é? Gostar de futebol e de levar-me ao futebol. Eu desde pequenino comecei a ir ao futebol. Portanto, eu tinha 3, 4 anos e ia para o futebol. Não estava ali a analisar taticamente as Lá equipas. está, lá está. Como é evidente. Mas já estava lá, já estava a viver aquilo. Portanto, já convivia com o futebol dia a dia. Eu ia falar no futebol todos os dias. Portanto, depois gostei. Quer dizer, isso pode não funcionar, pode ser um filho e desistir dele no futebol, ele no fim. Sim, acaba por gostar de Ele no Fórmula fim 1. que quer é ser, sei lá, piloto de jatos, não sei, ou. Claro. Não é? Ou, sei lá, Claro. ou vendedor, sei lá, qualquer vendedor de gelados, ou alpinista, pode ser outra coisa qualquer, eu quero é que ele seja feliz, como é evidente, a fazer o que fizer. Desculpa, perdi-me, perguntaste. Se as equipas Ah, preparavam 82, melhor... 82, sim. Pronto, depois, exato, eu estava-te a dizer que apanhamos numa altura em que eu, pronto, também estava a despertar para o futebol
nesta dimensão, não é? Claro. Já gostava, mas aquilo, de repente, naquela altura via-se pouco futebol, não é como agora. Tu agora vês futebol 24 horas por dia, não é? Com a Sport TV, com os outros canais todos que tens, tu vês futebol todos os dias e todos nós temos acesso ao futebol inglês, espanhol, italiano, todos os dias. Naquela altura era muito difícil, tínhamos só 2 canais, Sim. não é? E, portanto, quando dava um jogo de futebol era uma coisa emocionante, não é? Claro. Eu, para ver um Maradona, eram uns resumzinhos que passava ali no telejornal e a gente devorava aquilo. E os vídeos estavam a começar, não é? Pronto. Eu até fiz uma prova, não sei se te viste na Sport TV a contar isso. Viste? Foi o primeiro mundial que eu tive um vídeo para gravar e depois via aquilo e revia, e estragava as fitas todas. Era um drama. E agora, o futebol naquela altura, não digo que seja, eu acho que é os meus olhos, sabes? Também olhar para aquilo. É conforme cada um vê o futebol com uma paixão muito própria. Lá É o que está. eu digo, eu recordo aquilo que senti, não aquilo que vi. Estás a perceber? Claro. Percebes? Claro. Percebes? Claro. Não foi tanto as jogadas, nem foi tanto. Não, Foi aquilo. se olhas para aquilo, tu vais ver jogos horríveis, se calhar, em alguns deles. E. horríveis também, se calhar sim. Alguns jogos fracos, pronto. Também eram menos equipas, atenção, eram só 24. Só foi o Mundial que passou para 24, agora são 32. Mas. naquela altura, ver o Brasil jogar era uma descoberta, não é? Sim. E sobretudo aquele Brasil que tinha um futebol mesmo arte, aqueles jogadores todos. Está. Ver o Maradona naquela altura foi uma descoberta, de perceber. Ver as seleções africanas naquela altura. As seleções africanas nunca iam aos mundiais, de perceber. De repente ver uma seleção negra como os Camarões a jogar daquela maneira, aquilo foi uma descoberta. Surpresa. Mas ainda havia o tempo da União Soviética, não era? Sim. Portanto, que a gente imaginava aquilo ali atrás da cortina de ferro, aquilo eles viviam ali, aquele futebol coletivo, concentrados ali durante meses, e depois chegavam e jogavam de uma maneira e a gente via aquilo, olhava para ali, parecia que estava a jogar contra o regime comunista da altura, não é? O futebol era vivido de outra forma, os latinos eram mais latinos, a forma como a França jogava, como a Itália jogava. A Espanha não tinha nada a ver com isto. A Espanha naquela altura era a Fúria. Chamavam-se, dizendo-se que era a Fúria. E a Fúria não é um estilo, um estado de espírito, não é? Lá está. Portanto, foi um mundial de descoberta, estás a perceber? Sim, é completamente diferente do Mundial de hoje. É, Já sabemos e essa- quem é que vai jogar aonde. Pronto, estás a perceber? E essa é a minha admiração para o Mundial 82, para além da qualidade das equipas que te falei, porque eram grandes equipas, foi um grande Brasil, foi uma grande Itália, havia uma grande Alemanha, ainda com aqueles grandes jogadores alemães, o Rummenigge, por aí fora, havia uma grande... quem apareceu ali também muito forte. A Espanha nem tanto, mas a Argentina com Maradona acabou por ser uma desilusão, mas havia grandes seleções. A Polónia era uma grande seleção naquela altura ainda. Quer dizer, e aquilo para mim foi uma descoberta, estás a ver? Isto é como tudo. Quer dizer, eu não consigo dissociar o futebol da vida, não é? O futebol é como se fosse a minha vida, estás a perceber? Lá está. E aquilo, naquela altura, sei lá, como nós na vida também descobrimos determinados sentimentos e determinadas emoções em dadas alturas que nos transformam, Claro. não é? O futebol naquela altura, aquele Mundial, permitiu-me descobrir o futebol àquela dimensão. Lá Portanto, está. aquilo é mágico para mim porque foi uma descoberta para mim. Relativamente à final, a Argentina jogou muito bem. Para mim, não fez o futebol tão bom por culpa do Messi não estar a 100%, mas jogou muito bem. Agora a Alemanha é o medo de todas as seleções deste Mundial. Para mim, a favorita será a Alemanha, dado o percurso que teve neste Mundial. Mas a Argentina pode surpreender a Alemanha. Acho que puseste bem a questão, é mesmo isso. É a Alemanha a equipa mais forte e a Argentina poder surpreender. Porque a lógica é mesmo essa. Tens uma Alemanha que é uma máquina. Sim, A sala de máquinas, como eu gosto de chamar. Até se brinca um bocadinho que diz Portugal tem o Ronaldo, a Argentina tem o Messi. A Alemanha tem uma equipa. A Alemanha tem uma equipa. Sim. A Alemanha tem a equipa. Sim. A equipa deste Mundial é, sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha opinião, alemã.
Independentemente de todas as surpresas da Costa Rica, de tudo isso, para mim, a equipa alemã, mesmo não ganhando no domingo, é a equipa deste Mundial. Se fiz ao longo da história, desde os anos 30, 40, 50, 60, também não era nascido, também, mas tu vês que a Alemanha, a quantidade de finais que já foi e meias finais. Sim. Não é? A Alemanha, salvo erro, até é das equipas que tem mais participações em mundiais. Não, isso é o Brasil, que tem participação em todas. Pronto. Todas. A Alemanha falhou duas, que foi a primeira, de 30, mas naquela altura era muito difícil. Sim. O Uruguai de barco, não sei como é que eles não se quiseram meter nisso. Claro. E a de 50, que foi a seguir à guerra, portanto Sim. eles foram impedidos de participar, porque era a altura em que existiu a divisão das Alemanhas. A qualidade alemã já está comprovada há muitos anos. Sim, eles foram sempre, eu costumo dizer sempre, eles quando estão bem, ganham. Quando estão mal, Sim. vão à meia-final. Claro. Vão à final. Claro. Não é? Sim, é a equipa, no sentido, a equipa com é grande, mas atenção, com grandes jogadores. Sim. Tu tens ali grandes individualidades. Eu olho para o Müller e vejo um avançado completo. Eu olho para o Toni Kroos e eu acho que é o protótipo do melhor médio. Para mim o Kroos, se me perguntas assim, escolhe um médio que tu achas que é o melhor neste momento, o Kroos. Acho que ele é completo. Ele tanto é número 6 como número 8 como número 10. E o Ozil conseguirá ir ao Euro? O Ozil conseguirá ir ao Euro? Ou estará já então baixo de forma que não vai conseguir? Seguir para o próximo europeu? Sim. Eu acho que consegue, claro que consegue, mas o Ozil é diferente. O Ozil é mais é um avançado que se disfarça de médio. Acaba por ser multifunções. Ou um médio que se disfarça de avançado. Sim. Quer dizer, não é aquele... Eu quando digo médio, é aquele jogador que joga mesmo ali no meio campo. Sim. Que controla a tal sala de máquinas, como Sim. eu gosto de chamar. Sim. Não é? E que controla o jogo, que lê o jogo. E que diz à equipa para onde é que ela deve ir. Que diz à equipa quando é que ela deve aumentar de velocidade. Quando diz à equipa quando é que ela deve reduzir de velocidade. Claro. Portanto, isso para mim é o médio completo. E nesta altura esta Alemanha conseguiu reunir tudo isso. Tem para mim uma lacuna, que eu acho que o treinador viu bem, que é a questão dos laterais. Sim. Não é? Porque andou a jogar com laterais adaptados, o Boateng e o Oved, que são centrais. E ele meteu o Lame agora como lateral. Sim. Não é? Porque o Lame, eu gosto muito do Lame a meio de centro, mas o Lame a meio de centro no Bayern tem o Alaba lateral esquerdo. Tem uma compensação. Claro que sobe por ali fora. Claro. O Alaba é austríaco. Claro. Não é alemão. Portanto, quando chegas à seleção alemã, tens o Lame como meio centro e a laterais não tens o Alaba, tens o Ovedes e o Boateng. Portanto, falta-lhe um lateral para dar profundidade. Portanto, metes o Lame a lateral e a equipa continua a ter um jogo interior, que é um jogo central muito forte, e o jogo pelas faixas melhora muito. Então, quando joga Müller na direita e Klose a ponta de lança, ainda mais. E depois ele pode trocar Claro. ao longo do jogo. E a Argentina, é Messi ou Di Maria? O Messi está muito em baixo de forma, é verdade, mas tem feito golos neste Mundial, o que não é surpresa. Agora, Di Maria tem sido o dono e senhor, pelo menos para mim, dono e senhor do jogo argentino. Vamos ver se ele joga, não é? Sim, agora é esperado que, quer dizer, que ainda ele não se recupere. sabe que ele se recupera a 100% ou não. Mas sem Di Maria, será que a Argentina tem alguma coisa? É muito, muito complicado. Eu acho que a Argentina tem uma coisa em que é forte, que é a tal organização defensiva. Sim. Não falo só nos defesas, falo no Mascherano. Acho que é um jogador enorme. Eu sou um admirador do Mascherano a todos os níveis. Aliás, joga a central no Barcelona não é para defender, é para começar a jogar. Portanto, lá está. Mas depois quando joga a médio, nem é para... Aqui, então, repara, quem é que o Van Gaal, no jogo Holanda-Argentina, quem é que ele quis marcar na Argentina, para além do Messi? Foi o Mascherano. Adianta um jogador, o Vinaldo, para marcar o Mascherano. Sim. Não é? Porque sabia que ali é que estava lá está. a origem, o pensamento. Agora, é uma equipa organizada. Acho que é uma equipa que vai ter consciente que neste momento não é mais forte que a Alemanha, que vai ter que estar muito segura defensivamente. Estudar bem a lição. Não pode dar os espaços do Brasil e esperar os momentos em que possa fazer o contra-ataque. Acho que tem um problema no meio campo. Tem dificuldades em fazer chegar a bola em condições aos avançados. Os avançados são terríveis. Lavezzi, Agüero, Higuaín, Palácio.
claro, Messi, não é? Mas um pouco mais atrás, ou mais à frente, ou onde ele quiser, não é? Tem dificuldade em chegar a bola até à frente. Di Maria pode compensar isso, porque ele em velocidade e em condição de bola consegue ultrapassar o local por onde tu não podes construir, ele consegue levar a bola em posse até lá à frente. E depois, e leva isso em condução e velocidade, e depois faz golos, não é? Sim. E faz passes. E, portanto, nesta altura é fundamental que ele recupere. Agora, uma coisa é estar apto fisicamente, outra coisa é estar completamente top desportivamente. Exatamente. Não é? Isso é que eu receio um pouco para a Argentina, que gosto muito da Argentina, como a Argentina vive o futebol e sente o futebol. Mas vai ser muito complicado. Mas vai ser muito difícil, porque do outro lado está uma máquina que nem festejar golos, Sim, sabe verdadeiramente. Ri só, eu até há pouco Era estava a verdade, falar agora disso com a Mariana, que é? independentemente da Alemanha ser uma boa equipa ou não, eles acabam por estar tão habituados aos golos que já nem Estavam a festejam. dar 7-1 ao Brasil, que festejavam a 5-0 ao intervalo e festejavam como se estivessem a jogar um jogo particular qualquer no início da época. Falando no jogo da Alemanha com o Brasil e da Holanda com a Argentina, foram umas surpresas estas meias finais. Não a vitória da Alemanha, porque para mim, neste momento, a Alemanha tinha hipótese, sem qualquer dúvida, de ganhar ao Brasil. Agora, a surpresa foi a goleada. 7. Não acontecia ao Brasil, e salvo erro, não quero estar enganada, mas desde que eu me lembro de existir, nunca me lembro do Brasil levar tantos golos por culpa de um futebol que nunca vi o Brasil jogar. O que é que aconteceu ali? Quase estás ali uma pergunta quase do sobrenatural. aquele- Eu explicar o aquele foi- sobrenatural, não é? Aquele foi. Lá está, Explicar era aquilo que como o é que Júlio César aconteceu. dizia. O que é que eu posso explicar uma coisa que não tem explicação? O que é que Tem aconteceu ao explicação. Brasil? Quase tudo tem explicação na vida. Falta de organização. Frente a uma equipa que teve uma organização total. O Brasil foi uma equipa completamente desorganizada, mal preparada, mal pensada, a defender. Não estudou. Estudou mal, defensivamente esteve mal. Fez falta ao Tiago Silva. Mal. A falta do Tiago Silva é chave. Foi evidente. Acho que fez mais falta ao Tiago Silva que o Neymar. Sim. Até porque o Tiago Silva equilibra a defesa. O David Luiz tem um problema para mim, que eu já escrevi, que eu acho que ele é um grande jogador, mas é um defesa que pensa como um avançado. Porque É ele, verdade. da maneira como joga, colocar contra a Alemanha apenas 2 médios puros, como Fernandinho e Luís Gustavo, a entregar o meio-campo à sala de máquinas alemã, ao Schweinsteiger, ao Kroos e ao Khedira. Na frente, apostar no Bernard, que ele próprio Scolari disse que nem sequer treinou no dia anterior para iludir os adversários, porque para eles não pensarem que isto é um bocado. Ou seja, o sem Brasil sentido. não fez o trabalho de casa que deve O ser. Brasil foi uma equipa desorganizada a todos os níveis coletivamente. A Alemanha foi uma equipa organizadíssima a todos os níveis, de uma forma Foi muito impecável. superior. E portanto isso explica. Agora depois tu podes colocar um erro individual aqui, uma falha de marcação ali, isso são circunstâncias do jogo. Agora, no conjunto, do lado tiveste a desorganização total do Brasil, Sim. do outro lado a organização impecável e total, perfeita da Alemanha, como os alemães são. Os alemães têm uma característica que só eles têm, que é serem alemães. Pronto. Percebes isso? Porque Sim. aquela frieza, Sim, aquela, aquele futebol aquela concentração. forte, aquela Eles são assim. impávidos e serenos e a marcar gols é que eles estão bem. Não, aquilo não acontece nada para eles. Eles não deitam a mão à cabeça que quando falham um golo, não é? Eles não ficam desesperados. Lá está. E eles não Eles sabem tiram do a camisola e potencial que festejam têm, loucamente quando marcam. Não é? têm conhecimento do potencial que têm, sabem as qualidades que têm e sabem jogar com elas. Exatamente. É assim, eu pelo menos é assim que caracterizo o futebol alemão. Conheces-te a ti próprio, conheces. Exatamente. Isso funciona para uma pessoa, funciona para uma equipe. Exatamente. Para as limitações e para aquilo que sabes fazer bem. E na Holanda com a Argentina? Eu, para lhe ser muito sincera, é que ele surpreendeu-me um bocadinho. Sabem que a Holanda acabou por baixar de ritmo depois da fase de grupos. Mas surpreendeu-me um bocadinho a Holanda não ter conseguido aproveitar
todas as abertas que a Argentina, por erros próprios, acabava por dar. Para mim, não foi a surpresa de ter passado a Argentina. Foi a surpresa da Holanda não ter sido capaz de agarrar o jogo como devia ter agarrado, estando nas meias finais do Mundial. A Holanda, o que é que faltou ali para o futebol avançar? O que faltou foi aquilo que a Argentina lhes roubou, lhes retirou, que foi a tal profundidade, o tal espaço. Tu não viste no Holanda-Argentina o Robben fazer as mesmas coisas que fez nos outros jogos. Aliás, o Robben foi, para mim, foi uma desilusão naquele jogo, porque depois do futebol na fase de grupos que ele fez, as jogadas que ele fez, toda a dança que ele fazia ali a meio campo e até a bola chegar à baliza, perdeu-se. Sim. Foi graças à defesa argentina. Foi, porque o que é que a Argentina fez? Retirou-lhe espaço. Sim. No fundo, o Robben é forte em quê? Na velocidade. Sim. Com a bola. Sim. De facto, ele ali, os jogos em que ele teve velocidade, em que teve espaço e para meter velocidade com bola, ele desintegrou as defesas todas adversárias. Sim, sim. A Argentina sabia que isso não lhe podia acontecer e, portanto, não lhe podia permitir. E, portanto, defendeu bem, teve meio campo ali em cima. As pessoas podem criticar muito o Villa, ou neste caso foi o Villa que jogou, não foi o Gá, foi o Villa. Ou vão querendo jogar muito atrás, ou os laterais não subirem, mas a Argentina sabe o que tem que fazer para defender, sabe o que tem que sofrer para muitas vezes, sofrer no sentido tático, não é? E, portanto, retirou esse espaço ao Robben. Isso condicionou-lhe um bocadinho a forma de sair para o ataque, também, muitas vezes condicionou algum poder atacante. Eu acho que ali há algum período que eu tenho receio que a Argentina pudesse perder o jogo, que é perto do final dos 90 minutos, quando começa a descer muito, a baixar muito, que sente que depois não vai ter hipótese de dar a volta ao resultado, não é? E a Holanda cresce um bocado, mas a Argentina conseguiu resistir. Agora, durante a maior parte do tempo, tiveste uma Argentina bem organizada. Voltamos outra vez àquele ponto que eu acho que hoje em dia o futebol é importante. Nós gostamos muito sempre de falar do futebol pelos jogadores, e somos sempre os jogadores que serão sempre os intérpretes. Mas os jogadores são intérpretes dentro de um jogo coletivo. Claro. E dentro de um jogo coletivo organizado. Não é? Tu, mesmo o gênio, Sim. tem que estar no sítio certo para causar Para diferença. poder ser gênio. Lá Não é? está. Se pôs o gênio num sítio errado, Ele acaba por ficar apagado. acaba por ficar apagado ou não produzir grandes efeitos. Claro, Não é? claro. Pronto, e acho que a Argentina, aquilo que tu dizes, o que é que faltou à Holanda, faltou à Holanda aquilo que a Argentina me retirou. Sim. E isso foi grande trabalho do treinador argentino, do Savelho, que as pessoas podem não gostar muito dele, podem não criticar. Mas a verdade é que Mas o a trabalho verdade parece feito. é que ele organiza muito bem a equipa. E organiza muito bem a equipa, com Messi estando muito fora de forma. Tem um problema que nem que eu não te consigo analisar, porque eu acho que escapa ao nosso conhecimento verdadeiramente o que é que lhe se passa com ele, porque ele não consegue mudar de velocidade como mudava, não é? Ele pegava na bola e fintava e mudava de velocidade, agora tenta fintar e não consegue sair em velocidade. Claro. Para além daqueles jogos que tem e vomita, às vezes já aconteceu em alguns jogos, não neste Mundial, mas anteriores. Sim. Portanto, tem situações em que ele não é o Messi que nós conhecemos, não é? Mas mesmo sem esse Messi, ele conseguiu ter uma equipa muito bem organizada em todos os jogos, que chega à final do Campeonato do Mundo. Evidente que aqui foi nos penaltis, é verdade, mas vai chegar até lá. Sim. Fez um Claro, grande jogo, claro. 0-0, não foi um jogo muito bonito, claro, assim, esteticamente, Sim. mas até na parte final teve as melhores oportunidades, duas grandes oportunidades para marcar. Claro. Brasil ou Holanda, para mim era aquele terceiro lugar que era impensável. No início deste Mundial, para mim era aquele jogo para o terceiro lugar que era completamente impensável. Não há um favorito evidente, mas o Brasil vai querer vingar a derrota da Alemanha. Mas a Holanda não me parece que vai facilitar a vida ao Brasil. Sinceramente, eu acho que este jogo está a mais. Estes jogos de 6 e 4 lugares. Acaba por não... Lá está, é um prémio de consolação para aqueles que não quiseram chegar à final.
Ou que não Não conseguiram. conseguiram, sim. Repare, no Campeonato da Europa já não existe este jogo, nos europeus. Sim. Não é? Isto é um jogo. Não digo que seja um jogo que custe jogar, mas é um jogo que custa começar a jogar. Lá está. Estás a perceber? Lá está. Depois de jogar, os jogadores vão dar tudo e acredito que os dois treinadores vão rodar muitas equipas. Acho que vão meter, sobretudo, jogadores que ainda não jogaram neste Mundial e, portanto, vão tentar tirar valor ao jogo e desvalorizar, sobretudo, a hipótese de perder. E, portanto, não vão entrar muito. Não penso que este jogo vá fazer. Acho que a final era o mais importante e este jogo É, agora já. Não vai fazer grande diferença. Às vezes faz diferença quando há um jogador que ainda está a lutar por ser melhor marcador e quer marcar uns golos, quando nem é o caso, e portanto é um jogo que acaba por ter mais curiosidade, porque é ver novamente ver o Brasil entrar em campo depois do drama que foi nos 7-1 e ver como é que vai ser recebido e como vai jogar e portanto como é que vai novamente ter que viver dentro de um campo de futebol. Recuperar e voltar a respirar. E recuperar, acho que eles não vão recuperar nunca, isto vai viver para sempre. Eu acho que os brasileiros vão acabar por nunca esquecer o resultado. Nunca, como eles nunca esqueceram 1950, não é? Sim. A gente fala em 50 e 50 que perderam em casa. Exatamente. E este, eu não digo se é um trauma igual ou parecido ou maior, eu não faço ideia, também não consigo adivinhar, Exatamente. mas eu acho que vai andar lá perto, eles vão começar a viver juntos estes dois fantasmas, porque são fantasmas diferentes. Sim, mas acabam por ser Mas são ambos feitos da mesma matéria. mundiais feitos em casa. Exatamente. Ainda assim. Portanto, os fantasmas têm ambos a Claro. mesma alma. Sei que os fantasmas têm alma. Não devem ter. Entre tantos jogadores que se destacaram, tem que haver um que tenha brilhado mais. Para mim, há dois que brilharam muito. Foi o Rames, três, peço desculpa. Foi o Rames, o Robben e o Müller. Qual deles é que pode, destes três ou de qualquer outro, pode ser considerado a figura do Mundial? Para ti foi o Robben. O Robben, o Müller e o Rames. Acho que tem tudo para ser o Müller, porque tem tudo para ser ele erguer a taça do mundo, não é? Nesta altura. Sim. São jogadores. São todos jogadores diferentes, não é? Não falaste sempre em jogadores ofensivos, jogadores atacantes, não é? E também tens que reparar que muito vive daquilo que eu te falava do meio campo, isso falava-te no Kroos, e falava-te no Brasil no Tiago Silva, eu, por exemplo, estava a comentar o Holanda-Argentina e estava a elogiar muito aquele central da Holanda ao volar, Exatamente. que era uma coisa impressionante, ele parecia um muro, ele tirava tudo. Não é? Exatamente. Depois acabou por ser ele a falhar o penalti, um drama que acontece. Mas desses três, o Müller. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Mas nenhuma. Eu não vivo de grandes- certezas, eu vivo de dúvidas, mas É uma das grandes figuras deste Mundial. É. Sem dúvida. Como acho que era como acho que o Neymar ainda é, apesar de Até ter porque o Müller caído. tem uma carreira cheia de sucessos. Para além do sucesso que tem na seleção alemã, o Müller já não tem nada a provar a ninguém. Eu já disse isto, não sei se já ouviste, eu já disse que para mim, depois de Messi, do Cristiano, do Ibrahimovic e do Neymar, eu acho que é o Müller. Sim. Eu consigo pôr o Müller aqui entre os top 5 atualmente de jogadores melhores do mundo. Sim. Embora o Müller não vende tanto a imagem dele, digamos assim. Lá está. Não é o jogador que faz aquelas grandes fintas ou aquelas... Mas ao contrário do Ronaldo, do Messi, do Ibrahimovic, o campeonato alemão não é tão visto como o espanhol, não é tão visto como o inglês, não é tão visto como o francês. Acaba por ficar, o Müller acaba por perder visibilidade pelo campeonato alemão, que tem a qualidade É um grande campeonato. que eu admiro bastante,
mas as pessoas acabam por não se apaixonar pelo futebol, pelo campeonato alemão, como se apaixonam pelo inglês ou pelo espanhol. Portanto, o Müller acaba por cair um bocadinho no esquecimento por causa da visibilidade do futebol. Ele acaba por aparecer mais quando é a Liga dos Campeões, né? Através do Bayern de Munique. Tem muito a ver com os campeonatos onde se joga, por isso muitas vezes quando tu vês jogadores irem para clubes mais pequenos, saindo de Portugal, para ir para clubes mais pequenos, às vezes, para além das questões financeiras, como é evidente, tem a ver com os campeonatos onde vão jogar, não é? Porque de facto dá-lhes uma visibilidade muito maior e coloca-os mesmo no centro do mundo a todos os níveis nos grandes campeonatos. Voltando agora os olhos para outro sítio, o campeonato vai começar. O Sporting fez a época passada, que fez relativamente há 2 épocas, que ficou um bocadinho atrás, um bocadinho grande atrás daquilo que era esperado. O Benfica foi campeão e o Porto iludiu. Neste momento, qual das 3 equipas é que o Luís considera que está a preparar melhor o que aí vem? Ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo para te responder a isso, né? Por mais que eu não é fugir à resposta, mas nesta altura estou a falar contigo ainda não começou? Meio de julho, começaram a treinar há 15 dias. 15 dias no máximo, não é? Todos os dias nós nos jornais vemos os jogadores entrar e a sair, mais a sair do que a entrar. Sim. Não é? E o mercado só fez a 31 de agosto, isto é depois do campeonato começar, que é uma coisa incrível. Nesta altura é muito, muito difícil. Nesta altura aquilo que me intriga mais é a quantidade de jogadores que estão a sair do Benfica. Sim. Não é? Isso é que me intriga mais. O Benfica terá que compensar todas essas saídas. Vamos ver até que ponto pode, porque isto tem a ver muito com outra coisa que nos escapa, que está para além do relevado das 4 linhas, que é a questão financeira do clube, se tem ou não, se pode ou não colmatar estas saídas. Mas acho difícil, se saírem estes jogadores todos que eu leio, conseguir colmatar, porque a qualidade destes jogadores, atenção. Acaba por ser complicado. Sim. Depois, Jorge Jesus ficava sem armas, digamos assim. Não, porque estes jogadores são vendidos por preços altos, ou alguns até, enfim, por preços, enfim, que haverá o Presidente explicar porque é que são vendidos daquela forma, mas isso eu não quero entrar por aí. Mas para contratar jogadores com o mesmo valor tens que gastar muito dinheiro e, portanto, aí acaba por anular aquilo que estás a fazer, que é tentar equilibrar financeiramente. Portanto, neste momento estás a disputar ainda um campeonato financeiro por parte das equipas, que tentam-se reforçar e enfraquecer o menos possível. As equipas portuguesas cada vez mais são mais vendedoras das suas estrelas e tentam depois têm que ser inteligentes. Ao ponto de compensar de alguma maneira a saída. Sim, descobrindo antes dos outros os talentos, né? Como o Benfica descobriu o Markovic antes dos outros, como o Porto descobriu o Rames antes dos outros, não é? Estás a perceber? Portanto, são jogadores que estavam aí, não é? Um estava na Sérvia, outro estava na Colômbia, portanto, o Rames estava na Argentina. E vieram para Portugal e hoje em dia são das maiores estrelas do mundo, não é? Como podia falar noutros jogadores, como o nosso próprio Falcão, não é? Claro. Estava na Argentina e no Benfica outros jogadores, o próprio Garay, né, que estava ali um pouco escondido em Espanha, né? E portanto o Gaetan, que estava na Argentina. Eu acho que o futebol português tem esse dom. O futebol português e o mundo dos empresários, nós temos o maior empresário do mundo, né? ou o mais influente, não é? Que também consegue negócios incríveis. E eu acho que nós temos essa arma de descobrir antes dos outros e temos que continuar por aí, porque financeiramente não temos hipótese de competir com esses ingleses, espanhóis, italianos, alemães, quer dizer, já nem é bem ingleses, italianos, espanhóis, mas é as fortunas árabes e as oligarquias russas e ucranianas que tomam conta dos clubes europeus agora. E quem é que quer ir jogar para o Mónaco, para a Liga Francesa, se não for com um contrato milionário? Sim. Não é? Portanto, tem a ver lá com o novo dono magnata russo. Não é? Lá está. As pessoas podem querer viver no Mónaco, agora jogar no Mónaco é outra coisa. Sim. O Lopetegui era um nome assim desconhecido para a grande maioria dos portugueses, era um nome que nunca ninguém tinha ouvido falar. Era o que o Porto precisava, de um treinador discreto.
mais discreto do que, por exemplo, já lá vão 10 anos, mas José Mourinho, André Vilas-Boas, qualquer nome assim. O Lopetegui será o nome certo para o Porto? Não é uma questão de nomes, é uma questão de ideias. Não é? Sim. Eu não te consigo responder sem saber as ideias de Lopetegui, sinceramente. Aquilo que eu conheço de Lopetegui é como um treinador de das seleções jovens espanholas, mas treinar neste momento, na última década, as seleções espanholas é seguir um modelo de jogo muito próprio, que todas as seleções seguem e, portanto, ganhar com as seleções jovens espanholas, não digo que seja fácil, mas... Não é propriamente... Mas enfim... O modelo de jogo está feito. Eles andam sozinhos quase, Exatamente. não é? Portanto, é escolher bem. No Porto vamos ver quais são as ideias dele. É muito cedo, a sério. Olha, se quiseres podemos ter esta conversa daqui outra vez, daqui a um mês e meio. Marco Silva. No dia 17 de agosto é quando começa, não é? É, exatamente. Pronto, aí podemos falar e posso responder melhor. Nesta altura é muito cedo, não é? Qualquer coisa que eu diga pode-se virar contra mim. Exatamente. O Marco Silva fez o trabalho fantástico que fez no Estoril. O Sporting, há 2 épocas, teve a época desastrosa que teve. Este ano recuperou. O Marco Silva é um treinador considerado jovem para o mercado de treinadores portugueses. A média de idades, o Marco Silva é dos mais novos. O Sporting precisa de começar a ficar um treinador como o Jorge Jesus está no Benfica há 5 anos, 6, ou precisa de ir renovando até achar que encontrou aquele que quer ficar ali? Eu acho que se ele tiver as ideias corretas, acho que deve ficar mais tempo. Acho que um treinador que ficar 1 ano, 2 anos, sair, depende também da cultura do clube. Não é? Sim. No caso do Porto, por exemplo, o Porto necessita, até pela forma de trabalhar e de se automotivar, de treinadores novos, 2 em 2 anos, 3 anos no máximo, é o limite. Mas isso é a forma de trabalhar do Porto, que é muito específica, de diferente de trabalhar do Benfica e do Sporting, ou até das cidades em si, Lisboa e Porto. No caso do Sporting, eu acho que o Sporting teria a ganhar este ano se tivesse ficado com o Jardim, teria, Sim. como é evidente. Não é que eu acho que o Marco Silva seja pior treinador, não é isso, mas o Jardim já conhece esta equipa e saberia por onde é que agora a faria, teria que fazer crescer. Levantar o Sporting. Exatamente, portanto o Sporting... Repara, eu não acho que o Sporting antes tenha tido maus treinadores, atenção, eu acho Lá está, voltamos à organização. eu acho que o Domingos, que o Carvalhal, que o Conceiro foi numa forma mais específica, o Paulo Sérgio, são bons treinadores, quer dizer, Sim. O que eu acho o problema é que não tiveram à volta deles uma proteção e um blindar de estrutura que teve este ano o novo Sporting com a nova direção. Eu penso que o Jardim, se tivesse entrado no Sporting de há uns anos atrás... Se calhar não teria feito aquilo que fez. Sim, como o Josualdo entrou, ou como o Sapinto entrou, ou como o Carvalhal entrou, por aí fora, dizer ao Paulo Sérgio, se calhar também tinha-lhe ocorrido a mesma coisa. Ou não sei, mas seria muito mais difícil. Portanto, eu acho que... Eu sou muito a favor que os treinadores tenham continuidade nos clubes, pelo menos durante algum tempo, para conseguirem criar raízes e deixarem depois algo também para quem venha a seguir. Eu sou defensor que os clubes devem criar uma cultura de clube, um estilo de jogo, uma forma de trabalhar e de jogar. Própria, tal e qual como qualquer seleção. Sim, tentar que sempre que mudem de treinador estão a mandar embora uma ideia e estão a contratar uma ideia diferente. Estás a perceber? Tem que aproveitar, tem que ficar alguma coisa de fora do passado que passe para o presente, para o futuro. Ir evoluindo com as ideias do passado e as ideias novas. Em geral, quando as coisas correm mal, os dirigentes despedem o treinador e pensam, o problema está resolvido. Despedi o problema, pronto. E agora contratei um treinador, olha, contratei a solução. Só que depois há uma coisa terrível, há um jogo outra vez logo a seguir e volta tudo ao mesmo, não é? E os jogadores precisam de se adaptar às ideias que tinham e que vão ter novas. Claro. Portanto, eu acho sinceramente que a continuidade do treinador pode ser positiva.
as ideias é que são fundamentais, porque não é só o campeonato de por si próprio. Não. Às vezes quando se falar, precisa de tempo, precisa de tempo, precisa de tempo. Se precisas de tempo, ok, mas precisas de ideias. Sim, eu nunca vi. por muito tempo que eu possa dar a um treinador, se ele não tiver as ideias que necessita para a minha equipa, não quero o treinador para nada. Eu digo isso muitas vezes, por mais tempo que tu tenhas uma boa ideia, não se vai uma má ideia não se vai transformar numa boa ideia por causa do tempo. Sim, não é? Isso é verdade. Agora, uma boa ideia às vezes precisa de tempo para solidificar, mas se trabalhares bem não precisa assim tanto tempo, não é? Portanto, no visto do Sporting, este ano melhorou, passou da pior época de sempre para uma excelente época este ano. Exatamente. Excelente a nível comparativo do que tem sido os últimos anos. Não ganhou nada e claro. Pronto, não foi campeão e não ganhou nenhum troféu. Mas o Sporting tem que ser uma equipa de ganhar, tem que ser um clube de ganhar títulos e troféus. A história acho que o obriga, entre aspas, a isso, não é? A manter essa vocação e essa vontade. Portanto, eu acho que o Marco é um excelente treinador. Sou um caso suspeito porque tenho uma simpatia enorme por ele pessoal e pessoalmente conheço e sei as ideias dele e a forma dele trabalhar e a forma dele pensar o jogo e acredito que o Sporting escolheu bem. Ganhar ou perder é outra questão, atenção. Mas eu penso que o Marco, não tenho dúvidas nenhumas, é uma escolha excelente por parte do Sporting. Voltou-se a mudar o número de equipas da Primeira Liga. Passaram de 16 para 18. São muitas equipas, devia-se ter pensado melhor nessas ideias. Os 18 equipas é o número de equipas certo para um campeonato como o Campeonato Português. Sinceramente, eu entre 16 e 18 eu não consigo ver assim uma diferença enorme que te vá dizer que com 16 isto fica bem, com 18 isto fica mal, ou com 18 fica bem e com 16 fica mal. Claro. Sinceramente, não vejo mal nenhum, sinceramente. Acho que até... O problema é que isto tem um efeito cascata, não é? É que isto depois vai para as segundas divisões, terceiras divisões. Sim. Agora este ano há uma terceira divisão que ninguém percebe que aquilo é. Uma segunda divisão B, alguém percebe, não sei. Que é aquela campeonato nacional de sénior, não é? Sim. Aquilo depois tem zonas de subidas e descidas em que descem 4, sobem 2, sobe 1. Aquilo é uma confusão. Acaba por criar confusão. Uma confusão, aquela parte final, há equipas que já não estão a jogar para nada. Claro. Portanto, aquilo... O problema é que isto tem um efeito cascata. Acaba por ser uma linha encadeado, estás a perceber? Não é só a primeira divisão, é o quadro competitivo geral que tem que ser discutido. E para além disso, aquilo que me choca mais em Portugal é vender bem o produto de futebol. Sim. Que é uma coisa que não se faz. Não se vende bem o produto de futebol. O futebol continua a ser mal vendido no sentido de ter que ser vendido como é vendido no Mundial. Estás a perceber? Eu sei que é muito diferente e poderá ser difícil às vezes, mas eu acho que os diretores dos clubes portugueses defendem muito bem os seus clubes, mas defendem muito mal o futebol português. Sinceramente. Ou seja, acabam por deitar abaixo o futebol português, não o defendendo tão bem. Não, porque tu chegas a cada jogo que tu tens, cada grande jogo do nosso futebol, tu não encontras essa alegria, essa festa, o ir ao futebol com as famílias, quer dizer, a paixão. Essa paixão pelo jogo, não vês isso, estás a perceber? Portanto, e isso é que eu acho de facto que me deixa mais triste mesmo, não é? Gostando tanto de futebol, não é? Cada vez que vou aos estádios, não é? Sentir um ambiente tenso. Sim. Estás a perceber? Em vez de um ambiente de festa, tirando casos específicos não digo que todas as pessoas sejam assim, mas há ali uma faixa enorme, não é? Que tem de facto esse ambiente muito tenso. E isso passa muito pela forma como os presidentes e como os diretores estão durante a semana. E a forma como a comunicação social trata o futebol, como as televisões tratam o futebol. Há programas que são inenarráveis às segundas-feiras à noite, que só fazem mal ao futebol. E, portanto, respeitando muito essas pessoas, de algumas até são amigo pessoal, e, portanto eu digo-lhes a mesma coisa a eles. Portanto, eu acho que tudo isso faz mal ao futebol. Eu acho que o nosso futebol é maltratado, e acho que a Liga, que hoje em dia não organiza o campeonato, mas
é a federação neste momento que manda nas competições, devia ter um papel de marketing decisivo para promover o futebol. E neste momento o que vês a Liga é mais um foco de conflito e de luta de poderes. Portanto, o futebol português continua a ser uma guerra interna de luta de poderes. Continuamos com um país com cabecinhas e mentalidades muito pequenas, e o nosso futebol é vítima disso. E aquilo que mais me entristece no futebol é o clubite. É isso. Eu odeio o clubite. E portanto, eu, com a minha profissão, como deves calcular, é uma coisa que mais me entristece. Eu gosto que as pessoas discordem de mim, digam, eu acho que o William deve jogar mais não ali. É assim. Pronto, sabe, não estou aqui a falar contigo, estás a perceber, e tu dizes, claro. mas eu acho que o Sporting joga assim, a Benfica, mas ao Mariana é isto, aquilo, pronto, estamos a conversar. Agora, claro. aquela clubite, tu és portista, tu és benfiquista, e portanto tu dizes isto porque estás a dizer isto, mas é porque tu queres, é que não sei o quê. Ou seja, acaba por não se perceber se as pessoas percebem de futebol ou não, porque se vive conforme os clubes. Não, as pessoas gostam dos clubes, da clubite, e depois só discutem o penalti ou o árbitro. No fundo, não gostam de futebol, gostam do clube. A maioria esmagadora é do clube, é a clubite. Claro. E quando eu estou a comentar, eles mais do que estarem preocupados com aquilo que eu estou a falar sobre o jogo, eles acham que eu estou a apitar o jogo para a televisão. Claro. Na maior parte das vezes. Acham que eu tenho que estar ali a marcar a falta ou o penalti para a televisão. Eu, sendo do Sporting, do Benfica ou do Porto, a minha função é relatar aquilo que estou a ver, independentemente de ser o meu clube ou não jogar. Lá está. É isso que as pessoas não entendem. Isso nem se coloca. É isso que as pessoas não entendem. Para mim, as pessoas não acreditam que eu não tenha clube e não tenha preferência por nenhum clube, sinceramente. Tem preferência pelo futebol? Pelo futebol. Pronto, claro. A única coisa que eu tive foi mais de infância, porque meus pais nasceram em Braga. Pronto. E eu gosto do Braga porque tenho essa relação familiar. Claro. Agora, nunca tive assim por nenhum clube, sinceramente. Lá está. Acredita, podes olhar para mim como um bicho exótico, não é? Pronto. Se calhar sou um bicho exótico. mas não tenho. Mas não, adoro o futebol, mas não tenho, às vezes tenho mais preferência pela forma como as equipas jogam. Por exemplo, quando me dizem, tu és do Barcelona, gostas do Barcelona, eu não sou do Barcelona, eu gosto daquele Barcelona. Daquele estilo de jogo. Como este ano era pelo Bayern, se calhar, pela forma como jogava, estás a perceber? Lá está, depende do jogo de cada equipa. De cada equipa, estás a compreender. Claro. É o estilo de jogo que eu gosto. Claro. Ou às vezes, uma simpatia mais pessoal pelas pessoas, ou pela forma como vivem. Isto é mais simpatia pela Argentina, pelo Uruguai. Eu nunca fui à Argentina, infelizmente, estás a ver. E porquê que eu gosto tanto da Argentina, por exemplo? Tem a ver muito com o estilo de jogo, com o estilo de jogo, como é que eles vivem o jogo, com identificar-me com o sentir que o povo argentino, com algumas pessoas argentinas conheci, quer dizer, tem muito por aí. Para mim tudo isto é sentimento, sabes? É por isso que eu digo sempre, quem não sente, não entende.